Questão agora de número 6, também muito querida por provas da UFRN. Assinale a alternativa que integra corretamente as frases 1, 2, 3 num único período. Traduzindo, assinale a alternativa que reúne as 3 orações. Oração 1. Havia provas escritas e orais. Oração 2. A prova escrita já dava nervosismo. Oração 3. Da prova oral, muitos nunca se recuperaram. Pessoal, como é que se deve proceder para responder a uma questão dessa natureza? Você tem 2, 3 orações. Quando, numa prova, se quer que você reúna 2 ou 3 orações em um período composto, sabe o que é que está pedindo, gente? Está pedindo para que você elimine as palavras que se repetem. Elimine as palavras que se repetem. E em lugar delas, coloque o glorioso pronome relativo. Só isso. Gente, a palavra que se repete aqui é prova. Então, veja bem. A gramática diz que o pronome relativo que é relativo universal. É um pronome masculino singular. Ou seja, quando eu digo a menina que eu vi, pensa bem, isso é um erro de concordância. A menina, feminino, singular. Que, masculino, singular. Erro de concordância. E a gente não percebe. E sabe por que a gente não percebe? Porque a mesma gramática é um tanto ou quanto flexível. Ela diz que isso é um vício da fala. Você não deveria levar para a escrita. Por quê? Porque para falar você tem liberdade. Para escrever você tem a obrigação de seguir a norma culta. Então não é de bom grado você dizer a menina que eu vi. Mas alguns gramáticos aceitam, paciência. Eu tenho então 3 orações. Havia provas escritas e orais. A prova escrita já dava nervosismo. Da prova oral, muitos nunca se recuperaram. Reunindo essas 3 orações em um só período, olhe, seja inteligente, leia a prova com calma. Letra A. Havia pessoas escritas, as quais já davam nervosismo. Pessoal, se dá nervosismo em. Então é nas quais. Letra A, foi embora. B. Havia provas escritas, a que já davam nervosismo. A que não há justificativa para essa preposição. Letra C. Havia provas escritas, as quais já davam nervosismo. Tudo bem? E orais, as quais muitos não se recuperaram. Ei, quem se recupera? Recupera-se de. Então, das quais. Errada a letra C. Quer ver? Sobrou a D. Deus queira que seja ela. Havia provas escritas que davam nervosismo e orais, das quais muitos nunca se recuperaram. Como é que você me diz que uma questão dessa é difícil? Impossível. Essa questão. Classifique a oração introduzida pela palavra destacada em fiquei muito impressionada com a violência e a rivalidade que existe entre as tribos de macaco. Primeira coisa que você deve fazer, meu lindo, primeira coisa, linda, o que é? A palavra destacada é a palavra que. Agora vamos pensar. Se no lugar da palavra que eu puder colocar o qual, os quais, as quais, a palavrinha que é pronome relativo. Em sendo pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Perfeito. No lugar da palavra que, eu não posso colocar o qual, a qual, os quais, as quais. Então, esta palavra aqui é conjunção integrante. Em sendo conjunção integrante, introduzirá uma oração subordinada substantiva. Pronto, está resolvido o nosso problema. Quer ver? Confira, letra A. Vi que. Ora, vi, verbo transitivo direto. Que. Eu posso dizer vi o qual? Não. Então, esse que é conjunção integrante. Não pode ser. Na letra B. Impressionou-me a informação que recebi. A informação a qual recebi. Pronome relativo. Deverá ser essa a resposta. Vamos a C. A violência e a rivalidade são tão grandes entre as tribos de macaco que, olha, tão grandes que
tão grandes causa, consequência, que, então este que nem é pronome relativo, nem é conjunção integrante. É uma conjunção consecutiva, porque expressa consequência. A verdade é que, pronto, a verdade, sujeito, é verbo de ligação, que, conjunção integrante. Oração substantiva. Como é que você me diz que isso é difícil? Grave, escreva na testa da pessoa que você ama. Palavra que, substituo por qual? Pronome relativo. Não substituo por qual? Conjunção integrante. Perfeito? Vamos à última questão. Uma questão que envolve pontuação. Observe as frases abaixo, pontuadas de duas maneiras diferentes. Vamos logo ver o que é que ela pede. Com a mudança de pontuação, houve mudança de sentido da frase em. Vamos. Educadores que admiram o esporte costumam incentivar sua prática entre os jovens. Meus amores, educadores os quais, oração adjetiva, está separada por vírgula? Não, adjetiva restritiva. Oração 2. Educadores, vírgula, que admiram o esporte, vírgula, costumam incentivar a prática entre os jovens. Vamos lá. Educadores, os quais, oração adjetiva. Está separada por vírgula? Está. Adjetiva explicativa. Opa, essas duas orações são completamente diferentes. Oração restritiva, restringe, limita, determina, refere-se apenas aos educadores. Educadores, vírgula, que admiram, é explicativa, refere-se a todos e quaisquer educadores. Então, uma enorme diferença de sentido entre elas. 2. Uma falta aparentemente pequena pode ser considerada grave em termos jurídicos. Frase seguinte. Uma falta aparentemente pequena pode ser considerada grave em termos jurídicos. Ei, aí existiu a vírgula. Capitão, em termos jurídicos é adjunto adverbial. Em termos jurídicos é adjunto adverbial. Sintaticamente é a mesma coisa. E o sentido, capitão? Também é o mesmo, lindo. O sentido também é o mesmo. Qual é a diferença? É que esse em termos jurídicos separado por vírgula é enfático, mas o sentido é o mesmo. Perfeito? Você lê assim. Uma falta aparentemente pequena pode ser considerada grave em termos jurídicos. Ó, a leitura é essa. Em termos jurídicos. Sem a vírgula. Uma falta aparentemente pequena pode ser considerada grave em termos jurídicos. Não houve a ênfase. O sentido, portanto, é o mesmo. Questão última. Olha, terceira afirmação. Em 94, a seleção brasileira de futebol foi vitoriosa. Em 94, olha a pausa, a seleção brasileira de futebol foi vitoriosa. Lindos, vamos lá. Em 94, na primeira frase, em 94 é adjunto adverbial de tempo. Mas eu não fiz a pausa. Eu julguei isso daí um adjunto adverbial de pequena intensidade. Em 94, a seleção brasileira foi vitoriosa. Na segunda, eu fiz a pausa e coloquei a vírgula. Em 94, a seleção brasileira foi vitoriosa. A função sintática é a mesma. O sentido é rigorosamente o mesmo. Veja bem, eu digo assim, aqui, vírgula, aprende-se sorrindo. Eu fiz a pausa, por isso pus a vírgula. Agora vamos, aqui se aprende sorrindo. Eu não posso colocar essa vírgula. Primeiro, eu não fiz pausa. Segundo, se eu colocar a vírgula aqui se aprende sorrindo, eu vou começar a frase seguinte com o pronome oblíquo. Isso não é possível. Perfeito?